Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje, ele está dirigido especificamente para a disciplina Direção de Arte. Como se a arte tivesse que ser dirigida, né? Porque muitas vezes é um movimento espontâneo, a arte, a gente tem a ideia de que ela vai além da estética, no sentido de que é uma expressão, na verdade. Mas nós vamos conversar especificamente como direção de arte dentro de uma agência de propaganda e publicidade. Aí é o momento da criação. Para quem gosta de criação, é muito legal. E hoje em dia, me parece que as pessoas não precisam mais ter habilidade artística para desenvolver essas questões de arte gráfica, por exemplo, né? Ou ter bom gosto para dirigir fazer uma direção de arte para um comercial, um VT de 15, 30, 60 segundos, né? Entre outras questões, como dirigir a questão artística de uma peça de teatro ou de cinema, ou até mesmo desenvolver a arte em games e em mídias sociais, enfim. Basta a pessoa entender muito de comunicação, certo? E depois técnicas, sim, de produção gráficas, né? Como partir dos 4 princípios básicos do designer. Muito interessante isso. A gente precisa primeiro aprender as técnicas e depois arrojar com elas. A gente aí vira um criador, um criativo, um inovador, né? Isso é importante também. Mas a direção de arte é uma atividade criativa em uma agência que utiliza técnicas de arte com comunicação para campanhas publicitárias, por exemplo, né? E dentro dessa questão, eu preciso aprender nessas questões dos 4 anos que a gente faz o curso de comunicação social, propaganda e publicidade, técnicas como eu acabei de falar, os 4 princípios do design, que é tão simples que alinhamento, proximidade, repetição e contraste. A gente a gente entendendo disso, já parte do princípio de fazer uma arte convencional, mas efetiva, certa e não errada, aquelas coisas empasteladas que a gente vê por aí, que é um monte de tipo de fontes e fontes artísticas manuscritas em caixa alta, um jogo de cor errante, né? Enfim, existe uma técnica de desenvolver isso aí, inclusive na questão visual, como que a mente lê as coisas, né? Nós temos também a questão de direção de arte em fotografia, e para isso eu preciso entender que o corpo fala, né? Nós, enquanto lá no princípio no remoto da nossa existência, enquanto a gente, por exemplo, estávamos socializando e fazendo com que a gente criasse, vamos dizer assim, um princípio social, a gente começou, então nós não tínhamos verbalização, era por onomatopeia. Quem sabe para dizer para o outro onde é que tem água, apontava para lá, por exemplo, né, para lá, e onomatopeia, né? Igual utilizado em história em quadrinho para criança, né? Pum, dá um soco, bum, sabe essas coisas? Onomatopeia imita o som das coisas, né? Então, a gente tinha um princípio de comunicação muito animal, no sentido de que, em determinada situação, a gente arrepiava os pelos, a pupila dilata, seca a boca, né? E hoje a gente se comunica dessa forma, em certos momentos, que quem é muito ligado percebe que a pessoa, enfim, pode estar até mentindo, porque quando a pessoa ela está inventando alguma coisa, ela olha para o lado para cima, para o lado direito, né? Que remete ao lado esquerdo do cérebro. A pessoa está maquinando. Agora, se ela faz o contrário, ela está mexendo com o lado direito do cérebro, que é a parte imaginativa, enfim.
Então são questões assim que bem próprias de quem estuda consegue entender essa comunicação muito subliminarizada já, né? E que a gente, por instinto, ainda reproduz ela. Como, por exemplo, a pessoa passa vergonha, fica ruborizada, vermelha, não é isso? Então tem essas questões que a gente tem que entender. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem 2 livros chamados Corpo Fala, um e o 2, né? Muito interessante lerem sobre isso para vocês entenderem que as pessoas elas têm, vamos dizer assim, gestuais que são altamente intencional enquanto elas estão relacionadas socialmente. Para que serve entender esse tipo de comunicação do corpo, né? Por exemplo, justamente se eu quero produzir uma arte gráfica ou até mesmo uma arte audiovisual, eu tenho que produzir, dirigir o modelo, como é que ele... Se eu ponho o corpo mais para frente, agora a perna um pouco mais à direita, utiliza os braços cruzados, por exemplo, sorrir de um lado só da boca, né, que tem o sentido de que é um deboche, né, por exemplo, enfim, é um contexto muito, muito grande, muito amplo, que não dá para discutir assim, em pouco tempo aqui, e por isso existem literaturas, né? O que mais que eu posso falar sobre direção de arte? Direção de arte na agência faz parte da dupla de criação. A dupla de criação, até hoje que eu sei que dá certo, que é muito bom, é essa questão de designer gráfico, diretor de arte, e ao mesmo tempo seja designer gráfico, ele vem a ser dupla de criação com alguém que é redator. Se 2 mentes maravilhosas e criativas começam a criar um brainstorm para produzir uma campanha, sai coisas fantásticas, assim, né? Então, a direção de arte, ele está dentro desse contexto também, né? Tem que entender um pouco de semiótica, né? Semiologia, o significado das coisas, por exemplo, o que remete, enfim, para poder desenvolver uma boa arte, uma boa produção. Tem que entender também de psicodinâmica das cores, o que as cores representam, quais são, o que as cores elas remetem fisiologicamente na gente, porque a medicina trabalha com isso também. Se a medicina trabalha, por que a comunicação não vai trabalhar com isso, né? A psicodinâmica das formas também, como algo sinuoso, que é liquidez, sensualidade, né? Mas junto com cor, por exemplo, ou assim, outra questão em relação às formas. Foi feito estudos que remetem assim, ó, em estudos dentro de laboratórios de pesquisa com pessoas, né? A forma, circunferência, se ela tivesse sexo, que sexo teria, aí de forma unânime seria a forma feminina, seria feminino essa forma. E se tivesse sabor entre sal salgado e doce, qual é o sabor que teria? Seria doce. E aí, bem simplesmente essa pesquisa, né? Aí o quadrado, se tivesse sexo, que sexo teria? Masculino, seria masculino. E se tivesse sabor teria salgado. Então, veja só, vão no supermercado, vocês vão ver que aquelas bolachinhas salgadas são quadradinhas, né? Aquelas crackers são quadradinhas, e aquelas recheadas são redondas. A indústria se aproveita dessas questões, desses estudos de comunicação, né? Então, a arte gráfica ela está em todos os momentos, como eu falei lá no início, em audiovisuais, em mídia gráfica, em mídia social, e não é só isso, e como eu vim falando até agora, compor com alguns estudos de comunicação, próprio da comunicação, para fazer com que a arte que vocês venham criar, venham dirigir essa criação, o diretor de arte, ele está para dirigir, sim, em outros momentos. Ele não é o designer, o designer vai complementar o que ele imagina, e como compor o texto dentro de um espaço
físico específico que foi adquirido. E na mídia social, o designer ele é primordial para fazer uma boa comunicação também, né? Como, por exemplo, a gente vê assim, algumas pessoas, a gente vai prospectar algum cliente, assim, alguém faz a sua mídia social, vai puxando o assunto, sim, faz. Quem que faz? O meu sobrinho tem 14 anos, ele faz para mim lá no apartamento, no computador dele mesmo. Aí você vai pesquisar, vai olhar lá, uns ursinhos com glitter, né? Bom dia, amor eterno, coisas do gênero. Isso não é designer, não é arte para comunicação social, não é arte para publicidade e propaganda, não é arte para vender nada. Entretenimento. Então, a direção de arte em comunicação, ela serve para que, com conhecimento de marketing, segmentação de mercado, por exemplo, e o composto de marketing e análise do comportamento do consumidor, eu venha fazer artes que não são do meu agrado, mas tem que ser de agrado ao público-alvo. Por isso que eu tenho que entender, são estudos isso, não é uma coisa para práticos e curiosos. É para quem passa 4 anos se dedicando numa faculdade de comunicação social, certo? E funciona muito bem, ao contrário dos ursinhos com glitters. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a direção de arte faz com que um espaço físico adquirido pelo cliente venha comunicar e persuadir o público-alvo específico. Então, ela vai além do verbal e do visual. Por isso que eu digo, temos que entender de tudo um pouco para poder fazer, como diz assim, uma arte ou uma comunicação, ela é cheia de detalhes aparentemente insignificantes, mas algumas coisas como se fossem filtros. A primeira parte, a primeira fase é a chamada, pode ter até uma subchamada, e depois, quem sabe, o produto em evidência, mas não tão assim, estático, e que depois vai um certo background com uma cor específica, vai um detalhe de movimento aqui, outra coisinha ali, enfim. E aí essa arte, ela é cheia de filtros. O público-alvo lê, percebe do que se trata e depois ele começa a sentir pela cor, pelas formas, e se tem modelo interagindo com o produto, ele vai perceber aquela intenção de comunicação silenciosa, mas muito efetiva, né? É muito legal todas essas questões aí, dessa parte da disciplina, né, que a gente vai entender na continuação. Hoje estamos especificamente só introduzindo, posicionando o que é o diretor de arte dentro de uma agência de publicidade, qual é a função dessa disciplina. A função dessa disciplina é fazer vocês entenderem de comunicação em todos os seus propósitos, em todos os seus detalhes, como falei há pouco tempo, psicodinâmica das cores, semiótica, comunicação subliminar ou subliminal, né? Enfim, tudo isso. E eu penso assim também, o diretor de arte é uma das competências melhor remunerada dentro de uma agência, né? E por isso que tem que saber de todo esse contexto para desenvolver um bom conteúdo junto ao redator, essa dupla de criação. Existe uma defesa de forma com que dizem que uma criação, e até algumas agências já se aproveitaram disso, de fazer um brainstorm com um grupo de pessoas muito variadas, inclusive a Dona Maria, a senhora do cafezinho, está junto para dar opinião sobre como criar, como chegar ao público-alvo, como comunicar para o público-alvo, sobre como é que a gente vai criar, como a gente vai planejar a comunicação desse produto ou desse serviço. Eu acho o seguinte, quanto menos cabeça tiver, melhor. A criação, ela não pode vir propriamente de um comitê, né? Como vocês vão ver essa imagem aqui agora, né? O pavão é um pássaro lindíssimo por natureza. E alguém disse, olha, eu tenho uma boa ideia aqui num comitê, num brainstorm, eu tenho uma boa ideia aqui, mostrou o pavão, uma coisa lindíssima, e aí um pegou e já botou
dobrou o pescoço, o outro botou um lacinho, não sei o quê, papapá, e aí tá aqui a grande ideia. Virou um monstro, coisa horrorosa, né? Então, o que eu quero dizer é que, localizando mais uma vez o diretor de arte dentro de uma agência, eu acho que ele é a cabeça criativa, assim, do todo. Obviamente que precisa haver uma composição com o redator. Nem todo diretor de arte tem boa redação, mas o ideal é a gente compor no todo, aproveitar o curso de comunicação social e entender de redação publicitária também, para desenvolver o todo. Eu acho que quanto menos interferência do público externo para a criação, mais cristalina ela se torna. Né? Opinião minha nesse sentido, porque existe o brainstorm. Né? Mas assim, também que eu quero dizer que essa questão do diretor de arte, ele também não precisa saber desenhar. Antigamente precisava, porque a gente fazia RAF, um grafite, coisa e tal, fazia um RAF, um rascunho de como seria o anúncio. E depois dava para um artista gráfico fazer o layout. Ele ia desenhar, ele ia pintar com guache, ou ia usar aerógrafo, umas coisas assim, mão de obra tremenda. Às vezes levava 3, 5 dias para fazer um layout de um anúncio, ainda colocava aqueles overlay para fazer uma apresentação para o cliente e tudo mais. Né? E hoje não. Hoje, muitas vezes, com grande experiência, a gente faz em 45 minutos, usando softwares específicos. O Adobe Photoshop, o pacote Adobe, ele é fantástico nesse sentido. Você pode desenvolver artes gráficas, como também audiovisual, edição de vídeos, né? Assim por diante. E o diretor de arte, ele tem que ter esse envolvimento, uma visão holística sobre tudo isso, para poder entender o que ele quer. Primeiro ele tem que dissecar um briefing, entender sobre o mercado, sobre marketing e tudo mais, e começar a fazer da necessidade do cliente uma arte em comunicação, uma arte em comunicação, e também uma arte, um anúncio belo, bonito, claro que vai agradar, não é verdade? Então, minha gente, não tenham medo, tipo, eu não sei desenhar, né? Porque se você souber entender todos os processos de comunicação, pelo menos em última hipótese, você vai dirigir alguém dentro da agência, o designer gráfico, na verdade. Eu vi depoimento de um diretor de arte de uma grande agência aqui do Brasil, que ele disse que ele começou a observar revistas, né? E ele não sabe desenhar, mas ele dirige, é aí que está a função do diretor de arte. Ele dirige todo o processo de como ele quer, ele é como se fosse um maestro numa orquestra, não é verdade? E então é isso, minha gente. Eu acho que nós temos muitos detalhes para trabalhar nessa disciplina, né? Eu acho que vocês já estão acostumados com o nosso novo sistema de desenvolvimento das disciplinas, e vamos tocar em frente isso aí da melhor forma possível. Vou cobrar muito. Eu acho que precisa de prática nessa disciplina, sim, precisa de bastante prática, tá? E vamos aproveitar, desenvolver arte em todos os sentidos para poder vender. O publicitário, ele tem finalidade de vender. É isso. O cliente precisa ter resultado. Hoje em dia é muito rápido. Se você não oferecer resultado para o teu cliente, ele vai te deixar na mão no final da tua campanha, tá? Então vamos aproveitar, vamos ser um profissional muito bem constituído. E esse é o momento, essa oportunidade. Nos vemos até a próxima aula, ok? Com temas específicos. Tchau, valeu!